Oração a toda hora. Momento devocional. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, estamos mais uma vez diante de Ti, em mais um momento de oração da madrugada. Muito obrigado por Sua bondade, por Seu amor, por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador, pelo Teu poderoso Espírito Santo, que nos guia e nos orienta o caminho verdadeiro, a justiça e o arrependimento. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que esta seja uma noite agradável, uma madrugada de fé e de esperança para todas as pessoas. Esse dia 26 seja um dia de bênção, de graça e de milagre. Que muitas pessoas sejam alcançadas, tocadas, purificadas, santificadas, perdoadas. Que muitas pessoas recebam o seu milagre nos hospitais, nas casas, nos lugarejos, Senhor, onde é difícil acesso ao médico. Que o Senhor possa salvar, libertar e trazer grande felicidade para as pessoas, em nome de Jesus. Recebe nossa adoração, Pai. Amém. Graças a Deus estamos diante do Pai, do Filho e do poderoso Espírito Santo. Hoje, 26 de dezembro. Estamos a 5 dias do final do ano. Como Cristo Jesus é mencionado no livro de Apocalipse? Subtema: Deus criou os céus e a terra, mas a queda maculou a criação divina. Os céus e a terra também serão transformados e purificados pelo Senhor. O Criador vai restaurar, mediante o seu poder, todo o universo, expurgando os efeitos do pecado. Para os crentes, Deus está preparando um lugar novo, a Nova Jerusalém, para a cidade santa, onde vão habitar todos aqueles que foram remidos pelo Senhor. Ali não haverá mais pecado, dor ou morte. Desfrutaremos eternamente da companhia do Senhor Jesus. Nossa alegria não está neste mundo. Aqui enfrentamos tristezas, dores, e mais um dia estaremos para sempre com o Senhor, nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A Nova Jerusalém nos espera. Muito bem, versículo de ouro diz assim: porque como os céus novos e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a nossa posteridade e o vosso nome. Isaías capítulo 66, versículo 22. Olha que maravilha, né? Que maravilha. Verdade prática diz assim: o pecado da desobediência de Adão e Eva afeta toda a criação, incluindo a natureza. Como consequência da queda, a terra recebeu uma sentença de juízo. Gênesis capítulo 3, verso 17. A natureza aguarda a sua redenção, que será restaurada por Deus no final dos tempos. 2 Pedro 3,13. Paulo diz que Deus, segundo o seu beneplácito, tomou a decisão de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Efésios capítulo 5, 1 verso 5 e versículo 10. Olha, bênção, né? É a palavra de Deus que nos permite vivenciar as verdades do Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aí nosso destaque diz assim: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus.
e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês, e as folhas desta árvore são para a saúde das nações. Olha que lindo, né? E ali nunca mais haverá maldição, nem contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, mas não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Disse-lhe: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o seu Deus, e o Senhor Deus, dos santos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi estas coisas. E havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo para que me mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal coisas, porque eu sou o conservo teu e dos teus irmãos os profetas, dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Apocalipse capítulo 22, verso 1 a 10. Muito bem, nossa leitura bíblica do nosso assunto de hoje. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a luz e a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouça, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todos, aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz certamente: cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Apocalipse capítulo 22, verso 11 e 21. Glória a Deus. Muito bem. A visão de um novo céu e uma nova terra, onde Deus habita com o seu povo, eliminando a morte, a dor, o choro e o luto, inaugurando um mundo de perfeição e restauração, culminando na gloriosa cidade da Nova Jerusalém, a cidade santa que representa a união perfeita entre Deus e os redimidos, com suas descrições detalhadas de muro, portas, fundamento de pedras preciosas, e um rio da vida, simbolizando a glória e a presença divina. Nosso ponto-chave fala sobre o fim do mundo antigo, versículo 1 a 4. O céu e a terra renovados, não
uma destruição total, mas uma restauração do universo, onde o cenário do pecado e da queda é substituído pelo novo. A morada de Deus, Deus estabelece seu tabernáculo com os homens, e eles serão seu povo, não havendo mais separação. O fim do sofrimento, a promessa de que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, e pois essas coisas já passaram. A Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. A cidade é descrita como a noiva, representando a igreja e Israel, habitando em perfeita harmonia com Cristo. A glória e beleza, revestida da glória de Deus, brilhando como uma pedra preciosa, jaspe cristalino, refletindo a beleza divina. A estrutura simbólica, muralha e portas, uma grande muralha e 12 portas com nomes das tribos de Israel, mostrando acesso e segurança. Fundamentos, 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos, simbolizando a fundação da igreja. Medidas, um quadrado perfeito, simbolizando a perfeição e a plenitude de Deus. Ausência de santuário. Não há templos, porque Deus e o Cordeiro são o seu templo, e a glória de Deus permanece, de Deus preenche tudo. O rio da vida, um rio de água pura, viva, claro como cristal, fluindo do trono de Deus, trazendo vida e purificação. A exclusão dos ímpios, nos versículos 8 e 27. Aqueles que rejeitam a Deus, medrosos, incrédulos, terão seu destino no lago de fogo, enquanto que a cidade para os que têm seus nomes escritos no livro da vida. Apocalipse 21 é a visão da eternidade vindoura, onde Deus restaura a criação e habita plenamente com a humanidade redimida, em um estado perfeito e alegria sem fim, simbolizando pelas esplêndida Nova Jerusalém. A esposa do Cordeiro, Apocalipse 21, verso 9, e veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Nós já falamos sobre esse assunto e mostramos que a palavra esposa é uma questão apenas de aliança, né? Aliança. E por que ataviada? Porque a Nova Jerusalém, que de Deus desce dos céus, é uma cidade plena, construída em cima e não das coisas que aqui na terra. Nada em Jerusalém celestial tem alguma coisa da terra, porque todas as coisas aqui ficaram contaminadas. É por isso que quem é puro, purifique-se mais ainda, quem é santo, santifique-se mais ainda. Por quê? Porque não habitará nos céus o pecado. Para o homem entrar nos céus, ele vai ter que passar pela purificação, como diz, bem-aventurado aqueles que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade pelas portas. Então não haverá ali possibilidade de uma pessoa estar impura, né? Estar em pecado diante de Deus. E vamos ver em primeiro lugar sobre a sua habitação. Primeiro, a cidade é maravilhosa. A sua habitação acontece na Nova Jerusalém, a cidade maravilhosa. Essa descrição está em Apocalipse 21 até o 22, versículo 5. Vamos ler tudo. A cidade que desce dos céus, Apocalipse 21, 1 a 2. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu,
adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. É muito importante a gente entender que aqui em Apocalipse nós vemos que a cidade já existe. João não vê a cidade sendo criada ou sendo construída, mas ele vê a cidade que já existe descendo dos céus, vindo em direção à terra. Então João ele vê o que um novo céu e uma nova terra. A palavra no grego significa cosmo, então ele não está falando do firmamento, mas ele está falando sobre o novo céu que já está criado sendo a nova terra Jerusalém, que é chamada de noiva do Cordeiro, cidade santa, e a igreja que foi arrebatada descerá com ele nessa cidade em direção à terra. Alguns teólogos dizem o seguinte, que a cidade irá descer dos céus, mas não tocará na terra, que ela ficará suspensa. Hoje o que acontece, os planetas giram em torno do Sol e a Terra faz um movimento de translação durante um ano, fazendo com que para termos as 4 estações. Outros acreditam, na verdade, a cidade desce do céu e toca a terra, que é Nova Jerusalém, estará na nova terra. A ponto do céu o céu estará na terra, porque o céu é a habitação de Deus, onde está o trono de Deus. Mas, de qualquer maneira, o que importa vermos aqui, no capítulo 20 e 21, houve a purificação de todo o universo, dos céus, a nova terra e a nova Jerusalém, chamada de noiva do Cordeiro, que desce do céu, né? Então, não há possibilidade da gente acreditar que a nova Jerusalém, ou a nova cidade, ou novos céus e nova terra estarão em conjunto com a terra atual, porque Pedro fala sobre essa situação. O fato da destruição, Mateus capítulo 24, verso 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aqui Jesus está dizendo que os céus, e que aqui a palavra está no plural, ou seja, o cosmos, o universo irá passar juntamente com esta terra. Eles não são eternos. A própria ciência diz que o Sol e as estrelas têm um tempo de validade, e os cientistas acreditam que não haverá vida, não haverá calor, não haverá, ou melhor, nós sabemos que não será assim, mas eles entendem que isso tudo será de verdade. O fato é que a visão deles, os céus e a terra vão passar, mas nós sabemos como foi mencionado nestes capítulos, já deixa claro a respeito dessas coisas. Lá em Hebreus capítulo 1, fala a respeito. Alguns dizem que Deus, que escreveu o livro de Hebreus foi Paulo, mas isso também nós não temos certeza. Hebreus 1, 10 a 12. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus. Aqui fala do cosmos, são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles como roupas envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Este texto aqui está dizendo que Deus criou todas as coisas e ele lançou os fundamentos, mas tudo isso que Deus criou perecerá. Aqui nesse texto de Hebreus fala exatamente isso, que tudo vai passar, no tempo envelhecerá, esta natureza caída vai acabar por causa do pecado. Chegou até a natureza. A própria palavra de Deus fala que a natureza geme e aguarda a revelação do nosso Senhor.
mas essa nova criação será eterna e não será contaminada pelo pecado. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela existem se queimarão. Aqui não tem dúvida. Esses céus e essa terra que nós vivemos, esse primeiro céu aqui que a gente contempla, esse cosmos será destruído. Não ficará nada. Tudo será destruído. Portanto, irmãos, vai ser um cataclisma. O texto fala claramente que no dia do Senhor, e esse dia é sobre o período do juízo, que o final dessa terra, deste universo, não mais será, pois água mais por água, mas com fogo. Ou seja, Deus não destruirá mais com água, mas com fogo. Qual a razão dessa destruição? Porque Deus vai ter que destruir. Parece algo sem sentido. Na verdade, o que nesse estágio da Bíblia, no final, todas as coisas, a rebelião final de Satanás já foi derrotada. O falso profeta e o anticristo já foram lançados. Isso aqui, ele está falando quando tudo isso acontecer, né? Por enquanto, Satanás está aí solto fazendo as besteiras. Mas aqui ele está falando do final, quando tudo vai ter o rescaldo. A rebelião final de Satanás já foi derrotada, o falso profeta e o anticristo já foram lançados no lago de fogo, isso nessa época, né? E o enxofre na batalha do Armagedon. E Satanás depois será preso por 1000 anos. Todos já foram julgados, tudo já teria acontecido após o milênio e são lançados no lago de fogo. Então, por que ainda é necessária a destruição? Ou seja, o que ele faz a análise é porque depois que Satanás será preso, depois que acontecerá a batalha do Armagedon, que o Cristo vencerá, e por que Deus terá que destruir céus e terra? Porque tudo aqui que aconteceu foi contaminado pelo pecado. Onde o homem pisa, o pecado pisa com ele. Onde o homem toca, há pecado, há erro, há falha. Coisas acontecem. É triste falar, mas a Bíblia diz: a terra será maldita por tua causa. Assim como Deus disse para Abraão que muitas famílias seriam abençoadas, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. O pecado trouxe essa destruição. Isaías 48, verso 10: eis que já purifiquei, mas não com a prata, como a prata. Escolhi-te na fornalha da aflição. Então, todas as coisas serão analisadas segundo a visão do fogo divino. A gente entende o amor de Deus, tanto pelos seus filhos quanto por suas criaturas. Quando nós passamos pelo processo do pecado, temos que ser purificados. No caso daqueles que acreditam em Jesus, a purificação se dá por aquilo que Jesus fez. Jesus derramou seu sangue para purificar-nos de todo o seu pecado. Jesus se entregou à morte de cruz. Jesus foi obediente ao Pai. Então, tudo o que Jesus tinha que fazer por nós, ele fez. Jesus passou pelo juízo do fogo e nós recebemos a sua justificação e o perdão dos nossos pecados. Então, não precisaremos andar de forma diferente, mas estaremos para sempre com Ele. Uma novidade de vida eterna. Só que a Terra e o universo, não. Eles vão ter que passar pelo processo da purificação. A vida do cristão é purificada no dia após dia, de glória em glória, antes de ser o dia perfeito. Enquanto estivermos aqui na terra, quem serve a Deus passa pela tentação, passa pelas lutas, passa pelo sofrimento,
passa pelas dores, pelas aflições, mas ele disse: tem de bom ânimo. A Bíblia diz que nós ainda não sofremos até a morte, porque muitos tiveram que perder sua própria vida. E a Bíblia diz que quem perder a sua vida por amor a Deus, por amor a Ele, a Jesus, esse achará. Mas quem ganhar a sua vida na terra, perderá. Porque quem ganha aqui quer ficar aqui, quer permanecer aqui, está preso nas coisas da terra, está apaixonado pelas coisas da terra, quer ficar envolvido com as coisas da terra. Mas aquele que ama a Deus, que acredita no céu, que acredita que é melhor estar com Deus, esse não quer ficar aqui. Porque aqui tudo passa, aqui tudo vai perecer. Aqui os elementos ardendo, diz Pedro, se fundirão e se destruirão. É como se no forno, quando a pessoa coloca a madeira para queimar, para virar carvão, se ele não tratar bem, ela vai ter uma requeima e virará apenas poeira. Será tudo requeimado e destruído. Então nós temos que entender que os céus e a terra que hoje existem estão guardados como um tesouro para o fogo. E como já dizia o hino, a terra vai pegar fogo e onde é que você vai morar? Onde é que a gente vai morar? Se não for na cidade de Jerusalém, na nova cidade, em tudo que Deus estará fazendo de novo, nós não habitaremos em canto algum. Deus preparou para todos nós. Preparou um paraíso para antes do acontecimento final, antes do arrebatamento, e esse paraíso existirá para justamente guardar a alma do justo, daqueles que acreditaram, daqueles que dormem em Cristo Jesus. Mas no dia do arrebatamento serão tirados de lá, recebendo um novo tabernáculo, que é o novo corpo, para habitar para sempre com o Senhor, um corpo glorioso. A Bíblia chama lá em 1 Coríntios 13 que seremos semelhantes ao Senhor. Não como Ele é Deus em glória e poder, mas semelhante ao fato de Jesus ter vindo na terra, ter passado pelo que Ele passou, mas Ele ter ressurreto. Ele foi ressurreto. E nós seremos ressurretos. O mortal será imortal e o corruptível será incorruptível. Por causa do amor de Deus. Não é por causa da nossa qualidade, da nossa fidelidade, das nossas honras. Tudo isso é bom. Tudo isso é bom a gente procurar fazer o que é justo. Mas nada disso nos garante os céus. Quem nos garante o céu é o sacrifício de Jesus. Jesus fez o sacrifício por nós. A ovelha foi ao matadouro. A ovelha derramou o sangue inocente por causa dos pecadores. Jesus derramou seu sangue inocente. E a Bíblia diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é suficiente. João já dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há um poder no sangue de Jesus para tirar todo o pecado que ora pode estar dominando a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Porque foi para isso que ele nos resgatou da sombra da morte, nos tirou do poder do inferno, do poder dos demônios, do poder do pecado e nos transportou para o reino de sua luz. Então que Deus ajude a cada um de nós a refletirmos como é que está a nossa vida, o que estamos fazendo, o que não está agradando a Deus. Você reflita, é a sua vida. E aqui não está se falando de religião. Ter um templo para você ir adorar a Deus, não existe problema de você não ir. O problema é quando você está no lugar onde as pessoas agem com heresia. Aí é complicado, mas crê na palavra, crê no sacrifício de Jesus,
e viver esta fé em união com todas as pessoas, porque não existe igreja se não houver membro um dos outros. Se você achar que pode ter uma igreja onde não tenha a membresia, aí você está querendo desestruturar o que está escrito aos Efésios capítulo 5. A igreja, Jesus deu a sua vida por ela. E quem é essa igreja? Todos aqueles que vêm a ele não lançará fora, mas ele dará a coroa da vida. Então que Deus nos ajude, que você tenha compaixão da sua vida e que você possa fazer dela a habitação divina. Porque ele é o templo, mas ele nos fez templo do seu Espírito também. Que Deus abençoe cada vida. Oremos ao Senhor. Senhor, mais uma vez estamos diante de Ti. E é um prazer muito grande estar na Tua presença. É um prazer inenarrável, Senhor, poder conversar contigo. Ainda que muitas vezes a gente passe mais tempo fazendo outras coisas, mas é bênção ter o Senhor nos céus olhando para nós, contemplando nossa dor, nosso sofrimento, nossas angústias, nossas tristezas, e nos fazendo superar, meu Pai, e nos fazendo resistir, e nos dando sabedoria para vivermos uma vida de agrado, não para vivermos uma vida pecaminosa, unido com outros para fazer o pecado permanecer. Não, Senhor, o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para termos vida e vida com abundância. Então, Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa que está ouvindo essa leitura, esta palavra, este ensino, mas ouvindo esta oração, seja abençoado, seja tocado, seja, Senhor, portador da graça, da compaixão, da misericórdia do Senhor. E cada pessoa, Senhor, no seu lar, receba a Tua presença, a Tua força, Teu domínio, Tua graciosidade, meu Pai. Que cada um de nós sejamos capazes de nos humilhar a Teus pés, nos arrepender de tudo aquilo que ofende a Sua santidade, para vivermos uma vida de pessoas restauradas, transformadas e até no final sejamos arrebatados para a glória do Teu nome. Assim permanece conosco, Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá visão. Nos ajuda, Senhor, como fazer como Jó, que fugia da aparência do mal, que fazia as coisas corretas. Nós precisamos fazer as coisas corretas, meu Pai, com singeleza, com humildade, com arrependimento, com fidelidade. Precisamos, Senhor, consertar o que está errado em nós. Purifica-nos e seremos purificados. Santifica-nos e seremos santificados. Nos ajuda, Pai, a lançar a mão no arado e não olhar para trás. Não ter medo da morte, não ter medo dos desafios, não ter medo, Senhor, da dor, do sofrimento. Não, Senhor, não ter medo da batalha, da guerra espiritual, mas estarmos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não será vão. Queremos te pedir nesta oportunidade de todo o nosso coração, em prol, Senhor, de todas as pessoas que escutam esta oração, suas famílias, que o Senhor possa entrar no seu lar, no lar dos meus filhos, das minhas filhas, dos meus irmãos, das minhas irmãs, meus cunhados e cunhadas. A gente é até redundante, Senhor, falando assim, mas é porque a gente quer tanto, Senhor, que todos os nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos sejam alcançados por sua bondade. O Senhor salve nossa nação brasileira, salve nossos estados, nossos municípios, nossos vizinhos, Senhor. Que o Senhor salve, Senhor, nosso bairro, nossa rua, não a rua em si, mas as pessoas que moram nela. Que o Senhor ajude as pessoas a compreenderem, Senhor, o seu legado, viverem a verdade, não temerem. Pai, oro por esse país, por essa nação.
Vai ficar difícil, Senhor, estender as mãos para outras pessoas. Se o Senhor não agir para desembaraçar esse caminho tortuoso que as pessoas estão fazendo, Senhor. Por favor, Deus, nos dá um legado de fidelidade e honra. Permaneça dirigindo a nossa vida, Pai, porque nós te pedimos, entra no lar de cada pessoa e faz uso da sua bondade e do seu milagre, em nome de Jesus.